Olá, vamos a mais um vídeo que é sobre o destino do draconiano, ou dragão, como costumam falar, número 1. Como muitos já sabem, esse dragão que estava lá no abismo, nos laboratórios, né? Comandando, um dos dragões que comandava lá, perto do núcleo do planeta Terra, ele foi resgatado já faz muito tempo, né? Estiveram aguardando para ver se conseguiam encaminhá-lo, né, para, vamos dizer, para a Estrada da Luz, não conseguiram. Então, foi revelado na Casa Plataforma o destino desse dragão 1, que foram resgatados 7 dragões. Eu não estou lembrada, mas eu não sei se esse draconiano era uma draconiana, né? Porque a última Lilith é que foi resgatada por último. Mas eu acho que foi uma ordem inversa, não sei. Também se eu ficar procurando alguma anotação, eu vou demorar tanto que eu quero fazer logo esse vídeo para as pessoas que gostam, né? Gostam de saber que... Então, o que vai acontecer com esse draconiano ou dragoniano? Ele vai ser resetado. Ele vai ser um espírito reset. Espera aí. Vou botar draconiano. Fica melhor. Destino do draconiano mesmo. Então, ele vai virar um espírito reset. Muitos já devem saber o que é, né? Porque já foi revelado que é um espírito reset. Mas para aqueles que não sabem, não vão entender, então vou explicar. É retirado dele tudo que ele fez aqui, vamos dizer. Vamos explicar de uma maneira assim mais ao nível terra, vamos dizer, né? As maldades que ele fez, os conhecimentos, ele vai ficar zerado, porque o espírito, ele é eterno. Ele poderia ficar agora numa prisão há milhares e milhares de anos, né? Mas uma vez que foi observado que isso não adiantaria nada, que era para o despertar dele, então ele vai ser resetado. Então é retirado tudo do mental inferior. Ele fica vazio. Não tem nada. O mental superior fica assim, vamos dizer, mais ou menos adormecido, com algumas lembranças boas, porque, senhores, todo o ser negativo, o humano negativo também, tem sempre um lado bom.
Eu dou o exemplo de um bandido que assalta, um bandido mau, mas ele tem um lado bom também, porque ele gosta da família, do filho, da filha, da esposa lá, da companheira. Há bandidos que adoram os animais, têm animal de estimação. Então, o draconiano número 1, ele tem algo de bom também, né? Então, ali fica preservado. E muita gente pode pensar, bom, então, se ele vira um espírito reserte, ele vai começar tudo de novo, né? Ele vai ser mineral, vegetal, animal, elemental e depois, finalmente, hominal, né? No plano humano. Não, eles informaram que não. Ele vai direto, ele é resetado e vai direto para o plano hominal. Então, é aquilo que eles já explicaram, né? Ele vai habitar um corpo selvagem, um corpo tipo símil, um corpo que, no planeta, né? Primitivo, ele vai ser muito selvagem, muito primitivo, e então vai passar todas aquelas fases, como aqui na Terra, que veio o homem das cavernas, de Neandertal, depois outra fase, até chegar o Homo sapiens. Aí, quando ele já tiver razão, já tiver a consciência dele já tiver melhor, vai começar a despertar aquilo que ficou adormecido, que os cientistas cósmicos deixaram lá, e ele vai recordar, quer dizer, ele vai ter um período que ele vai sentir alguma coisa boa dentro dele. E aí, conforme o desenvolvimento dele, espera-se que ele siga o caminho da luz. Deixa eu ver alguma anotação mais que eu fiz. Quando ele for civilizado, né? Agora, isso vai demorar milhões e milhões e milhões de anos até ele ser um ser civilizado, educado. E aí espera-se que ele faça a escolha certa, né? A escolha de seguir as leis do Criador primordial. É isso que eu tinha que falar, as novidades, né, que vieram, as novas informações. Para o vídeo não ficar muito pequenininho, tem uma outra informação aqui. Seres que estão na espiritualidade, seres que fazem vídeos, dão palestras, muitos deles foram retirados do abismo. E sabe qual era a forma deles, que eles regrediram? Formas de árvores secas. Isso aí já foi até narrado que tem espíritos lá, né? Lá no abismo, dessa forma.
Então, os médiums que são desdobrados, aí chegam lá num determinado local no abismo, que tem vários locais no abismo, né? Diferentes uns dos outros, são kármicos, e chegam lá e veem lá parado uma árvore. Não quer dizer que essa árvore seja igualzinha às que a gente conhece, mas é realmente uma árvore. Ela é assim e tem seus galhos todos retorcidos. Então, quando esses seres se autotransformam em árvores devido às coisas que eles fizeram, né? Eles perdem os corpos sutis. E aí tem que ser reconstruído um novo corpo, porque aqui no caso eu entendo que é o espírito dele, né, que se autotransformou aqui. E os médicos ou engenheiros cósmicos, os médicos de espaço, cientistas, então eles reconstroem os corpos deles para que eles possam ter uma nova chance de reencarnar e poder seguir um caminho, né? Bom, e muitos dos que hoje fazem trabalhos espirituais foram assim durante muito, muito tempo. Não eram assim, eram forma normal, né? E eles aí são julgados na doutrina espírita. Uns vão ensinar, outros vão frequentar, outros vão estudar em casa e frequentam. E será uma prova muito grande para ver se eles endireitaram ou não, mas muitos não, né? Muitos vão continuar no caminho errado, vamos dizer assim. Tem um outro porém, que eu, por exemplo... Agora, outro assunto. Como eu já disse, eu já fui evangélica durante algum tempo. Aí saí, não quis ficar. E como eles têm aquele hábito de só Jesus salva, só Jesus salva, é só Jesus, e vem com, aborda a gente na rua, toca a campainha cedo, de manhã, gente ocupada, está fazendo café e vem, e com aquela, né, com aquela lenga-lenga, vamos dizer, com aquela blá, 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 de impor a religião. Então, eu acabei ficando com uma implicância deles, porque eu os acho chatos, né? Uma implicância. Vem na hora que não deve. Até dar papelzinho ou botar na caixa do correio, ou dá quando a gente passa na rua, tudo bem, mas não. Vem o papelzinho e começa a babalar, que fica ali meia hora, quase uma hora. Então, eu comecei a sentir um pouco de implicância, sabe, com eles, rejeitando mesmo. Bom, então eu quero informar a vocês, se tiver alguém assim, que não façam isso. Porque a informação que deram lá na plataforma foi a seguinte: se você tem preconceito, você é de uma determinada religião e tem preconceito pelos evangélicos ou uma outra religião que siga também, né, a Bíblia, aí você na próxima reencarnação, aí você vai ter que reencarnar, né? Então você vai ser um evangélico, vai nascer numa família evangélica. Se você
tem preconceito com o católico. Eu não gosto da religião católica, eu não gosto, sei lá, porque comecei a saber, mas nunca gostei, não, muito rito e. Não, mas preconceito, eu não sei se isso é preconceito ou não, eu sei que, se eu sei que a pessoa é católica, tudo bem, desde que não queira ser igual o evangélico me catequizar, né? Tudo bem. Meu tio, que morreu há uns 3 anos, ele era católico, a esposa dele também, ela até é filha de Maria. Ela implicava comigo que eu não rezava, né? Que ela rezava todo dia. Mas, então, assim, se a pessoa tem preconceito pela religião católica ou por uma pessoa que é católica, próxima reencarnação ela vai nascer no meio católico e vai, né? E o que vai acontecer? Eles não disseram, mas essa pessoa vai sofrer preconceito. Já sabe, para sentir na pele o que ela fez com a outra, né? Não gostar, acho que não tem nada a ver. Preconceito é uma coisa, né? Não gostar é outra. Eu, pelo menos, não gostava da Igreja Católica, não gosto. Eu não gosto. Muito rito, muita bobagem. Reza não sei quantas, e depois reza isso, depois reza aquilo. Ah, eu não sou muito além da lei. Para mim, não dá, não. Quero coisas mais práticas, mais. Quem tiver preconceito contra o espiritismo, por exemplo, um evangélico tem preconceito contra o espiritismo. Geralmente eles têm, né? E eles não entendem, então ficam até com medo, né? Aí eles ficam falando tudo é macumba. Aí eles têm, quando vê que a pessoa é espírita, eles não querem nem encostar perto. Eles não entram em casa de artigos de Umbanda. Então, um evangélico que tenha preconceito com o espírita, ou um bandista, ou candomblessista, aí o que vai acontecer? Ele vai nascer num meio espírita. Ou ele vai se tornar espírita, ou vai sofrer um preconceito também contra ele, porque ele teve preconceito na vida passada. Então é isso que vai acontecer. Então, vamos lá raciocinar. Então a gente vê acontecer coisas com as pessoas, coisas ruins, em que a pessoa acha que aquela pessoa não merece passar o que está passando, mas você não sabe como foi a vida passada ou as outras vidas passadas dela, né? O mundo aqui da Terra está chocado pelo que como é que é o nome? Rama, né? Os do Hamas, sei lá, fizeram ao atacar Israel. O que fizeram com bebês, crianças. E foi revelado pelo pai, não sei se foi o pai João, o preto velho, foi revelado por um preto velho, ou seja, foi revelado por um ser evoluidíssimo com a roupagem de preto velho. Em que aquelas crianças que foram mutiladas, né? Que morreram assim, né? Porque aquela mutilação é criança viva, até a criança queimada, né? Também, e vivas, né? Que horror. Mas elas passaram isso, fizeram isso com elas, porque elas escolheram vir nessa época, porque elas fizeram isso no passado. Elas mesmas escolheram vir em crianças porque elas fizeram isso no passado com crianças. Fizeram a mesma coisa. Então, as pessoas não devem ficar chocadas com certos acontecimentos, com desmoronamentos, com pessoas que morreram soterradas. Morreu toda a família, salvou um.
porque é que ele mereceu. Morreu toda a família. Até mesmo esses bandidos aqui no Rio de Janeiro, de que, como é que chama? Facção, né? Que vai lá e fuzila a família toda, porque aquela família deve ter feito, né, a mesma coisa em vida passada. Antigamente, quando eu lia e diziam isso, até no centro espírita que eu trabalhei, eu ficava assim, ficava, mas será que é verdade? Será? Mas está vendo as novas informações que conseguem, né, que a gente veja realmente a verdade. Isso tudo é verdade. Né? Sincronia, está havendo sincronização. Então, reparem, uma pessoa caiu dentro de casa e acabou morrendo. Dentro de casa. Então, o cara caiu lá do 7º andar, teve uma fratura, mas não morreu. É para pensar, né? Não é nada de milagre, não. É merecimento. Houve nessas enchentes, pessoa que foi querer salvar eu não sei se era o gado, o cavalo, ele acabou morrendo. Aí a pessoa fica com pena, poxa, tentou salvar o bichinho, acabou não salvando e morreu. Tinha que ser, né? Então, é isso, não fiquem aí desesperados, porque se vocês ficam reclamando, ficam tristes, ficam deprimidos, e muitos dizem, Deus permite, Deus permite. Vocês estão jogando no planeta, até dificultando, porque vocês ficam jogando energia negativa no planeta, dificultando o trabalho da luz que está trabalhando aqui para isso virar uma quinta dimensão, para a gente ir para a quinta dimensão, né? E porque estão sendo jogadas energias. Muitas pessoas estão se sentindo. Atualmente, eu sinto um incômodo. E eu às vezes pergunto, mas o que é que está acontecendo comigo? Algo parece estar me incomodando. Ou as energias são muito fortes e eu não estou aguentando, ou está aflorando minha parte ruim, né? Não sei o que é. Eu sei que de vez em quando eu estou sentindo isso. Hoje, por exemplo, neste momento, eu estou. Parece que tem uma coisa me incomodando. Aí eu digo, eu estou morta para ir embora da Terra, não aguento mais e tal, aquela coisa toda. Mas a gente não pode reclamar, tá? A gente não entende, né? Por que está sentindo isso, aquilo, outro. É confiar, né? Confiar no Criador, porque não adianta. A pessoa já fez suas escolhas. A pessoa, se olhar para trás as nossas ações, aqui mesmo, nesta vida, anteriores, a gente encontra tantos erros, mas tantos erros, que se a gente tiver que ir para um umbral, vai ter que ir mesmo, não adianta. Só que se você conseguir melhorar isso, você vai ficar menos tempo. Se a pessoa descobrir o que fez errado, se arrepender de verdade, não é dizer, Deus, eu me arrependo. Não vai ser igual ao marginal que é preso e depois diz que está arrependido de coisa nenhuma e chora ainda por cima. O cara que matou a esposa ou matou o cara que matou o filho, né? Depois chora. Chora, sabe por quê? Chora porque ele não pensou que ia ser preso, então ele está lá preso
e chora por estar preso. Aí diz que está arrependido. Está nada. Está nada. Então, você não pode ser como essa gente, que é assim. Você tem que se arrepender de verdade, de coração. Tá? O desenvolvimento do amor incondicional é a cura de tudo. Ela cura os nossos erros passados e essa energia do amor incondicional, ela faz com que a gente não cometa mais erros, porque ela fica agregada dentro da gente. Porque a gente se envolve, bota esse chakra cardíaco para funcionar. E esse chakra cardíaco ele está ao lado da energia da cura também. Então, uma coisa junta com a outra. O amor é a cura. Só consegue pessoas que não precisam incorporar, que curam os outros, só consegue com o amor desenvolvido, incondicional. Ela coloca a mão lá na coisa que está doente lá da pessoa, cura. Poucas pessoas, né? Conseguem, né? Pessoa que reza para outra. Se você tiver amor dentro de você, essa oração vai fazer efeito. Mas se você não tiver, se você reza por rezar, aí tem que rezar, né? Diz que é bom rezar, né? Então você reza. Não faz nada. A pessoa reza com fé e reza com vontade de curar o outro. Pode ser até à distância. Pode se curar outra pessoa à distância também. É assim que se faz nos centros espíritas. Nos centros espíritas, as pessoas colocam o nome de seus familiares ou de amigos que estejam doentes, coloca lá o nome completo. O ideal é colocar o nome solteiro, hein, dessas pessoas. Não de casado, porque ela nasceu com aquele nome, tá? Aí bota lá, uns pedem até o endereço, né? Aí o médium vai lá e dá passes, né? Ali nos centros que faz isso, que eu já trabalhei, né? Assim também, os médios trabalham ali, mas qual daqueles médios tem amor incondicional? Porque observando certas atitudes deles, às vezes a gente vê que não tem, não. Faz um trabalho, tem boa vontade de fazer o trabalho, mas está faltando alguma coisa, né? Então você fica ali irradiando, mas está ali o guia do médio do lado. Ali, quem está irradiando é ele. Ele passa para o médio e nós temos aqui, né, um chakra aqui, e aí sai a energia ali que vai daquele nome. E se o médium puder pensar no nome daquela pessoa para facilitar. Agora, acontece que onde eu trabalhei era um monte, e eu às vezes ficava pensando, mas será que vai resolver? Será que vai fazer um efeito? Mas a mesa, essas mesas compridas, né? Aquela mesa ficava cheia de papel, cheia de nomes e nomes. Eu ficava olhando aquilo e uns papéis em cima uns dos outros. Não sei se isso faz efeito. Eu acho que teria que ser um papelzinho só, cada médio para ele, né? Mas não há condição, porque é assim de papel. Fora os nomes também que os médios levaram e alguém pediu, ainda que está lá com um médico que fala até o nome das pessoas depois. Então, é assim que funciona. Então, os médios ali precisam do guia para
para pedir, para ver as necessidades. Porque se os médios tivessem um amor desenvolvido a ponto dele poder ser curador, né? Aí não precisaria estar ali o guia. Né? É isso. E há centros que de incorporação, né? Eu trabalhei num, mas eu sempre me neguei a incorporar, fiz bobagem, né? Mas porque hoje eu poderia estar recebendo informações, né? Como estão recebendo aí certos médios que canalização, né? Teria desenvolvido mais a mediunidade. Eu não quis, então, porque a gente também tem o livre-arbítrio, né? Então, aí a chefe, a diretora do centro, que era velhinha, velhinha, tanto que quem comandava nem era ela. Ela ficava lá só a presença e era um senhor que comandava. Ela começou a implicar comigo porque eu não incorporar, porque a maioria dos médios até caía no chão e se dobrava. Ó, eu vendo aquilo, eu que ia querer. Eu digo, eu não, então eu vou incorporar para assim. Aí eu acabei saindo porque, para não ter brigas, desavenças, eu saí de lá. Porque ele estava explicando para ela que, que eu não incorporava, mas que eu, né, estava apta a lá dar os passos nas pessoas. Ela não entendia. Então, era assim, eu ia trabalhar no centro, depois ia trabalhar no outro, enquanto eu saía. Então, quer dizer, eu não consegui. Vários motivos eu ia saindo dos centros, eu não consegui. E por último, já não fiquei devido ao meu problema, né? Meu problema de dores, porque ficava muito tempo em pé, eu não aguento. Eu não posso ficar muito tempo em pé. Então, nem todo médium ou nem todo o diretor de um centro espírita tem o conhecimento suficiente. Quer dizer, o senhor que dirigia. Opa, uma formiga aqui. Que dirigia lá no lugar dela, porque ela era muito velhinha, sabia mais do que ela. É complicado, né? As pessoas que. Reiki, né? Sabe o que é reiki? São passes também. Só que eles usam uma geometria, né? Sagrada. Toda a geometria que é usada na espiritualidade é sagrada, tá? Mas aquela geometria, né, ela chama o que nós chamamos na espiritualidade de guia. Ela não está fazendo aquilo sozinha, né? Ela está fazendo com alguém ali do lado também. Mas muitos que praticam, não, como é que se diz, que doam o reiki, alguns são clarividentes. E alguns até veem o problema das pessoas, né? Mas nem todos, né? Eu creio que esses que são clarividentes já vieram para serem clarividentes mesmo. As minhas funções paranormais de médium, elas estão bloqueadas, que uma médium falou, que não estava desenvolvido. Não está desenvolvido, está bloqueado, né? Porque cada um vem com uma finalidade. E eu segui vários caminhos até chegar a esse de fazer os vídeos, né? Não sei se seria isso realmente.
depois de Parede da Passes, né? E depois não há mais, né? Esse trabalho aqui na Terra, que é o final do ciclo, que é um trabalho na internet, né? Que alcança muitas e muitas pessoas. Então, eu creio que não surgirá mais casas novas espíritas. Acho eu, né? Eu não estou falando que vai acontecer, é opinião, né? Não é julgamento, é uma opinião, eu acho, porque a gente acessa a internet com a maior facilidade para receber novas informações, né? E acho que também novas igrejas evangélicas, porque já tem muitas, também acho que não vai ter. Igrejas católicas não vai mesmo, que já há muito tempo parou, né? Elas pararam de surgir. E outros templos budistas, acho que não vai ter mais. Ficam os que têm, né? Os Krishnas ficam o que tem, Brahmanes fica o que tem. E depois que surgiu essa casa da plataforma de oração, que é uma casa espiritualista melhor do que essa? Não tem, não tem. Ela é a melhor. Aqui, né, no Brasil. E certamente um daqueles médiuns, porque irá para lá, outros médios vão surgir lá, lógico. E um dos médios daquela casa, então, escreverá o que eles dizem, o novo Pentateuco, né? Com informações mais atualizadas. Porque alguém será escolhido, alguém que possa ser fiel à canalização, e aí vai escrever o que o ser de luz vai informar. Senhores, procurem ver filmes de ficção sobre extraterrestres, filmes de ficção, vamos falar assim de fantasmas, vamos dizer assim, fantasmas, de coisas semelhantes, porque o que a gente pensa que é ficção não é. É real. Só que os filmes de ficção têm que ter um enredo. Quando, por exemplo, um filme é baseado em verdades, eles têm que fazer um texto, né? Um texto que eles não vão pegar no filme e botar pão queijo e dar. Foi isso que aconteceu. Isso a gente vê no repórter, no jornal falado, né? Da mídia. Então, eles arrumam assim um enredo, uma coisa. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que é verdadeira? Aquela série, e agora lembrar o nome, que tem aquele extraterrestre com o olho assim, e acho que ele é um tipo robô, né? Ele não é totalmente humano. Bem, então
aqueles seres lá que se desmaterializam, né? Entram dentro de uma cápsula, se desmaterializam para sair no outro lugar. Isso é verdade. Seres se desmaterializam, que ainda têm corpo, e atravessam, porque aí fica a energia sutil, atravessam e eles sabem agregar. Eles sabem agregar, por quê? Eles estão usando o amor dentro deles, porque a partícula do amor, do Pai, Mãe, Criador primordial, é agregadora. Creio eu que eles usam essa energia. Primeiro, eles usam uma energia para, né, desagregar. Aí depois utilizam essa partícula, porque essa partícula junta as outras partículas. Uma coisa que, quando vocês veem filmes de ficção com aquelas cápsulas, cápsula não é bem o termo, mas pode chamar de cápsula, o que ele quer fazer, né? Aqui. E aí, a pessoa, o extraterrestre entra, ou o humano entra, né? O extraterrestre entra aqui. Fechadinho, com a porta fechada, tal. Aí, para limpeza, vamos dizer assim, para tirar aquela energia negativa lá, que ele descontaminar, né? Então, ele entra lá para descontaminar o que tem que ser feito. Ele aí sai bem. E muita gente pode não acreditar nisso, isso é verdadeiro. Porque quando eu trabalhei online com um grupo que nós íamos aos laboratórios dos magos negros, nós tirávamos obsessores, reptilianos da luz, que eram obsessor, desmanchávamos macumbas, etc, etc. Ao final do trabalho, ao final do todo o trabalho, não, era um trabalho que fazíamos diversas coisas. E nessas diversas coisas, nós tínhamos que ir lá no laboratório dos magos negros e acabar com, né, jogar a rede magnética, levar para a nave levar eles e a gente, com aquelas luzinhas, parecia espada, né, para limpar aquilo tudo. A gente, depois, tínhamos que entrar numa cápsula. Só que eu não tinha clarividência, não via. Então, ele dizia, vamos agora entrar na cápsula, vamos entrar na nave, entrar numa nave e entrar na cápsula. Então, isso, senhores, é verdadeiro. É para a gente tirar aquela coisa, né? Espíritos que são só luz, eles podem se transformar em qualquer coisa. Existe extraterrestres, agora eu não sei se esse caso aí é do bem ou do mal, mas eu sei que tem extraterrestres que se autotransformam em um objeto. Um objeto. Bom, você está aqui, ele pode se autotransformar numa cadeira ou numa caneta. Aí você acha que tem uma caneta, tem outra caneta aqui e aquilo ali nem é. E depois a caneta desaparece. Tem extraterrestres que são líquidos. Esse filme tem um filme de ficção que ele é um líquido, aí ele entra dentro da pessoa, né? E ele vive dentro daquela pessoa. O espírito daquele ser humano, ele cai fora, ele tira. Agora, não sei o que acontece com aquele espírito, né? Mas o espírito não morre, né? Mas ele não entra mais ali, ele toma conta.
É, então, essas coisas que nos parecem absurdas nesses filmes de ficção é verdadeiro e vocês precisam rever esses filmes. Ou quem não se interessa, procure se interessar e ver, que é para quando você chegar lá do outro lado, não ficar surpreso. Você chega lá do outro lado, se você não tiver que ir para o umbral e nem precisar ficar numa colônia para tratamento, e você vai para um outro lugar e vê aqueles seres todos estranhos, com formatos de cara, de corpos, e que. Como é que você vai ficar? Se você não se adaptar, se você não lembrar ou quem você é, que você também é de um lugar desses, você vão ter que te jogar de novo para reencarnar, né? Porque você não vai poder ficar vivendo num lugar que você vai ter receio, vai ficar espantado. Agora, se você se convencer, se entender, aí pode ficar, né? Por isso que é bom ver essas coisas. Existe, realmente existe, guerra das estrelas, as forças da luz contra as forças da não-luz. No meu primeiro canal tinha um rapaz que se comunicava comigo, ele depois ficou desiludido, não quis mais saber de nada, desapareceu. Ele não era aqui do Rio, ele era de um outro lugar, até me ofereceu quando eu fosse lá no estado, que eu não lembro mais, para eu ir lá, que ele queria me conhecer. E ele trabalhava, saía do corpo e ele trabalhava, e ele lutava com os seres. Mas o pior é que ele foi acessar um site e depois descobriu que ele estava sendo usado com as forças do mal. Porque aquele site era, embora o cara na internet falasse coisas muito lindas, e tinha pessoa assim no site dele, mas lhe foi mostrado pelo mentor dele, né, da pessoa que o protegia, e foi mostrado o que realmente estava acontecendo. Ele ficou tão desiludido que não quis saber de nada. Eu tentei ainda, olha, mas pronto, mas não é todo mundo que é assim, não é? Mas ele ficou desiludido, ele achou que que tudo que agora existia que era ruim. E aí se perdeu, vamos dizer, se perdeu uma pessoa que estava até fazendo um trabalho bom e que estava seguindo a evolução. Então essas guerrinhas, elas existem. E de vez em quando aqui, né, na Terra caem umas coisas esquisitas, que aí dizem assim, deve ter sido do negócio que foi a Lua, que ficou no ar e agora caiu. Deve ter sido... É nada. É porque às vezes são naves que destroem naves da não-luz, aí elas caem aqui. Porque eu acho que eles não conseguem destruir naves de luz, não, tá? Eu acho que quando cai é porque os da luz venceram. Porque existe, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, existe uma proteção que os da luz sabem fazer nas naves. É como se fosse um escudo protetor, que é que você não consegue ultrapassar, como aconteceu no centro, que eu já narrei. Eu achei que já estava pronta para dar passe, já, não. Dirigente não me manda dar passe, já estou aqui há uns meses, que é isso? Então, aí eu fui dar e a mão não passou. Então, os extraterrestres colocam. Aí está uma prova de que os caboclos, pretos velhos, Exus, pombagiras verdadeiras, Exus verdadeiros, não são extraterrestres, porque essa técnica é extraterrestre. E isso foi feito comigo no centro espírita. É um escudo que coloca você, é um escudo invisível, você não vê, é como se fosse um vidro, né?
você bota a mão e ela não passa. Então, as pessoas que fazem viagem astral, eu acho que quando elas querem acessar alguma dimensão que não tem permissão, quando elas chegarem lá, elas não vão passar, né? Só vai passar para lá quem tiver na mesma frequência. Aí está na mesma frequência, aí passa. Bom, já falei muito, né? Então, tudo de bom para vocês. Obrigada. Deixa eu falar a data, né? Hoje é dia 12, Dia da Criança, 12 de outubro do ano de 2023. Então, até o próximo vídeo.